O meu convidado de hoje é Alexandre Nepomuceno, que é chefe-geral da Embrapa Soja, e o tema da nossa entrevista será biotecnologia na agricultura. Alexandre, seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Satisfação estar aqui no teu programa, Divino. Então, estou à disposição de você. Muito obrigado, Alexandre. Qual tem sido o papel da Embrapa Soja para que o Brasil pudesse conquistar o posto de maior produtor mundial de soja? Porque a gente sabe que chegar lá não é fácil, mas nós chegamos. Agora nós precisamos continuar no topo, né? O que vocês estão trabalhando, o que vocês estão fazendo para que a gente continue nesse topo? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? A Embrapa Soja está completando esse ano 49 anos, em 2025 a gente completa meio século, né? 50 anos. E a Embrapa Soja, não só a Embrapa Soja, mas várias instituições de pesquisa em parceria conosco, né, ajudaram a fazer a tropicalização da soja, né? A soja, quando entrou no Brasil, ela podia ser plantada só no sul do Brasil. Se a gente levasse os materiais lá para a região de Cerrado, ela ficava baixinha e não produzia nada. Então, foi através de muita ciência, muita tecnologia, melhoramento genético, adaptando a soja para baixas latitudes, né, para mais perto do Equador, mas não foi só isso. Foi a correção dos solos do Cerrado e de outras regiões brasileiras, né, foi saber lidar com pragas, com doenças que ocorrem só em regiões tropicais, que permitiu hoje o Brasil ser o líder mundial na produção dessa fonte principal de proteína do planeta, né? As pessoas ainda perguntam por que vocês plantam soja, por que não plantam alimento? Mas é que a soja é a principal fonte de proteína barata, em grandes volumes, para você fazer ração para frango, para porco, para peixe, fazer ovo, leite, né? Então, a principal fonte de proteína no planeta hoje é a soja. E a Embrapa, né, a Embrapa Soja, o Centro Nacional de Pesquisa de Soja, nós ficamos localizados aqui em Londrina, no norte do Paraná, teve um papel primordial com as suas equipes ao longo desses 50 anos para fazer essa transformação que fez o Brasil sair de uma situação de importador de alimentos para hoje um grande exportador de alimentos. Só para te ter uma ideia, para a gente fechar aqui esse ponto, na década de 70, a produtividade média do Brasil de soja era 1.700 quilos por hectare. Nessa safra passada, que a gente colheu mais de 155 milhões de toneladas no Brasil, a média nacional passou de 3.600 quilos por hectare. Isso significa tecnologia. Quando é que a gente vai romper a barreira das 100 sacas? Porque tem gente que produz, né? Mas assim, é esporadicamente e tal. Na régua geral, quando é que você acha que a gente vai chegar nesse ponto? Olha, aos pouquinhos a gente está se movendo, você já tem produtores, né, tecnificados que já atingem esses patamares, mas, de novo, com ciência e tecnologia. E esse valor que eu falei é uma média nacional, mas com vários programas que a Embrapa tem desenvolvido e outras instituições, a gente tem levantado a altura da régua. Um dos programas é o próprio Soja Baixo Carbono, né, que prevê que os produtores usem práticas, né, que garantam cada vez mais a sustentabilidade da nossa agricultura. Um plantio direto bem feito, né, fazer a fixação biológica de nitrogênio com uma boa qualidade, usar os materiais, as variedades cada vez mais produtivas, tudo isso, aos poucos, vai nos levando a atingir esses patamares, né? A gente vive revoluções tecnológicas na área digital, né? A agricultura digital veio para ficar com aplicativos, sensores, drones, imagens de satélite que ajudam o produtor no seu poder de decisão, cada vez tomando a decisão mais correta, reduzindo custos, né, e ajudando a aumentar a produtividade. Uma outra revolução é essa dos bioinsumos, né? O Brasil tem uma biodiversidade invejada pelo mundo. Nós temos aí 25% da biodiversidade. O que nós temos que fazer, estamos fazendo, né, é usar esses micro-organismos, bactérias, vírus e fungos para ajudar no controle de pragas, de doenças, para ajudar a solubilizar melhor o fósforo, o potássio, absorver nitrogênio. Nós estamos fazendo isso, né, mas tem que ser feito com qualidade, com controle de qualidade, com ciência e tecnologia. Então, essas revoluções, né, que a gente está vendo aí, cada vez mais vão levar a produção brasileira a atingir patamares aí de mais de 100 sacas, né? O que é esse programa Soja Baixo Carbono que você citou aí? Como é que ele deverá agregar valor a esse nosso produto brasileiro?
a soja brasileira, né, a soja é questionada, né, como um grande vilão. Na verdade, é um grande herói, né? Só na balança comercial agora do ano passado, 20% da balança comercial veio da cultura da soja. O Brasil teve um superávit de 96 bilhões de dólares, 20% isso veio da cultura da soja, gerando empregos, né? A soja brasileira talvez seja a mais sustentável do mundo. O Brasil é líder mundial em plantio direto. 70% da área do Brasil usa plantio direto, que é uma técnica que preserva a água, sequestra carbono no solo, preserva nutrientes, né? Usamos a fixação biológica de nitrogênio. Só em não usar nitrogênio, né, o Brasil, nitrogênio químico feito à base de petróleo, mas sim usando essa fixação biológica da soja com essa bactéria que pega o nitrogênio do ar, o Brasil deixou na safra passada de botar para a atmosfera mais de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente, né? Ou seja, a agricultura brasileira, e nesse caso especificamente a sojicultura, ela é parte da solução da mitigação das mudanças climáticas. Então, o programa Soja Baixo Carbono veio para mostrar em números, né, isso que eu acabei de te falar. E é uma certificação, né, que vai mostrar os melhores produtores, os produtores que têm as melhores práticas, o quanto eles deixam de jogar para a atmosfera, né, o quanto eles sequestram de carbono da atmosfera usando essas práticas. Então, o programa Soja Baixo Carbono, né, veio para isso. É uma parametrização da ciência e tecnologia de uma maneira que possa ser medida e avaliada a custos baixos, né, e possa ser certificado. E isso aí vai poder ser utilizado pelo produtor de N formas, né? Alexandre, o que a Embrapa tem feito para comunicar isso lá fora? Porque nós aqui sabemos que fazemos o plantio direto, que temos 2 safras, que temos fixação biológica, tudo isso a gente já sabe, mas lá fora continuam batendo na gente, continuam exigindo cada vez mais, continuam falando de Amazônia o tempo inteiro. Às vezes o cara planta aí no Paraná, planta no Rio Grande do Sul, os caras estão falando de Amazônia. O que está sendo feito em termos de comunicação? A Embrapa faz esse trabalho também ou não? Ela está ali trabalhando só a pesquisa? Não, a Embrapa também faz parte dessa divulgação da sustentabilidade da nossa agricultura. É um trabalho bastante árduo. A gente sabe que também tem interesses por detrás, né? O Brasil é o único país no mundo hoje que consegue produzir 365 dias por dia, né? 365 dias por ano, né? Fazendo aí, eu brinco, né? A gente faz fotossíntese, pega o CO2 da atmosfera, descarboniza a atmosfera, transforma em alimentos, em biocombustíveis e fibras, né? E sequestrando carbono ao mesmo tempo. Nenhum país do mundo consegue fazer isso. A Argentina, Estados Unidos, os europeus, eles têm invernos muito rigorosos. E nós conseguimos ter quase 3 safras, né, por ano na mesma área. A Embrapa, junto com o governo brasileiro, né, e outras instituições, tem divulgado isso. Não é só externamente, internamente existe muita mistificação, muito desconhecimento do que é a produção agrícola brasileira, o que é o agronegócio. Sim, temos problemas pontuais, mas a gente não pode esquecer que o Código Florestal brasileiro talvez seja o mais rigoroso do mundo. Ninguém, em nenhum outro país do mundo, produtores são obrigados a preservar por lei áreas de vegetação nativa, como aqui é obrigado no Brasil, que é muito bacana, né? Por exemplo, aqui no sul, nos estados do sul, é obrigado por lei o produtor a proteger 20% dessa área. Na região amazônica, 80%. Ele só pode usar 20%, né? E existem N tecnologias que a Embrapa recomenda que possam ser usadas nesses 20% lá no norte. Então, esse tipo de informação, sim, tem que ser levada para fora, né? Mas, como eu disse, também mantém interesses. Tem países que não têm essas condições, né? Não tem a competitividade que o Brasil tem, e muitas vezes esse discurso acaba sendo uma maneira de criar barreiras, né? Não que a gente não tenha que cuidar muito antes, pelo contrário. O maior preservador do meio ambiente brasileiro são os nossos produtores, porque é importante para o produtor brasileiro a preservação do meio ambiente. Eu vou dar um exemplo muito claro. Toda a umidade que ocorre no Brasil Central e no sul do Brasil para a produção agrícola de grãos vem do norte, né? Vem da evaporação da umidade da atmosfera, da floresta amazônica, que bate ali nos Andes e acaba vindo aqui para o sul. Então é importante para nós preservar. E os produtores, a grande maioria deles, tem ciência disso. Você falou de bioinsumos. Como é que a Embrapa Soja tem trabalhado essa questão?
Olha, a Embrapa Soja trabalha desde a sua criação com bioinsumos, né? A própria fixação biológica de nitrogênio é o uso de um bioinsumo, onde tu tem o bradyrhizóbio, que é uma bactéria de solo, que pega o nitrogênio do ar, né? A gente respira oxigênio, mas 70% do ar é nitrogênio, né? 21% é oxigênio. Essa bactéria pega o nitrogênio do ar e dá para a planta, ou seja, na soja eu não preciso usar nitrogênio feito à base de petróleo. Quando eu uso nitrogênio à base de petróleo, como ureia, por exemplo, eu formo uma reação que forma o gás óxido nitroso, que é 300 vezes mais poluente que o CO2. O Brasil não usa na produção de soja. Então, nós somos líderes mundiais em uso de bioinsumo na produção de soja e de proteína da soja. Mas é mais que isso. O Brasil tem 25% ou mais da biodiversidade do planeta. Então, cada vez mais, nós temos aqui a equipe da doutora Mariângela Ugria, que na Embrapa Soja, junto com o doutor Marco Nogueira, que são reconhecidos mundialmente, né, que tem desenvolvido aí trabalhos onde você pega bactérias da biodiversidade brasileira, né, e usa para colocar com pastagens, com a própria soja ou com milho, onde essas bactérias, né, eles ajudam a solubilizar, por exemplo, o fósforo, né, aumentando a fertilidade, ajudam em gramíneas, por exemplo, a fixar nitrogênio em gramíneas sem necessidade de usar nitrogênio químico. Né? Não é só a Embrapa Soja, nós temos várias unidades da Embrapa trabalhando em buscar na biodiversidade brasileira micro-organismos para, por exemplo, vírus, bactérias e fungos para controle de insetos, para controle de doenças e para esse uso que eu dei como exemplo para auxiliar como biofertilizantes, né? Para auxiliar no aumento da eficiência do uso de fertilizantes. Só voltando aí na soja baixo carbono, você havia falado de uma certificação. Como é que serão definidos os critérios para a certificação dessa soja? Isso está sendo criado, esses parâmetros estão sendo finalizados, né? Nós estamos esse ano com áreas para validação desses parâmetros em 60 pontos no Brasil como um todo. É um trabalho que está sendo feito não só pela Embrapa Soja, a Embrapa Soja lidera, mas tem mais de 16 unidades da Embrapa, são mais de 60 especialistas nessa questão de descarbonização da agricultura trabalhando nesse projeto, né? Então, nós estamos fechando os protocolos e a gente acredita que em meados do início de 2026, talvez no final de 2025, a gente já comece a ter as primeiras certificações que não vão ser feitas pela Embrapa. A Embrapa faz a ciência e a tecnologia, a Embrapa diz o que tem que ser medido para mostrar que aquele produtor, usando aquela prática X, Y e Z, está deixando de emitir tantas toneladas de CO2 equivalente para a atmosfera ou está sequestrando tantas toneladas de CO2 equivalente. Você citou aí a digitalização, né? Não para de chegar aplicativo todo dia na mão do produtor rural, os drones, inclusive aumentando a capacidade, né? Já tem tido um papel muito importante. Até que ponto essa digitalização ajuda a produzir mais, com menos custo, com mais sustentabilidade? Está vindo muita coisa, né? Assim como nos bioinsumos está vindo muita coisa, tem o produtor tem que entender, tem que conhecer, tem que olhar a qualidade, tem que olhar se foi validado, né? Mas tem que ir atrás desse tipo de tecnologia. A mesma linha de raciocínio vale para a agricultura digital. Está vindo muita coisa, e eu acho que esse é um pouco o papel da Embrapa, né? De servir para ajudar a desenvolver, mas também olhar a qualidade desses aplicativos, desses sensores, desses algoritmos que são usados para ajudar o produtor no seu momento de decisão. Sim, né, quando ele é bem feito, você consegue, por exemplo, reduzir tempo de irrigação, você consegue fazer a aplicação de defensivos agrícolas de uma maneira muito mais localizada, precisa, nas quantidades necessárias, né? Então, são várias maneiras com que essa agricultura digital e agora cada vez mais a própria inteligência artificial, né, a gente está começando a usar para ajudar, porque são várias variantes, né? Então, quando você tem esses algoritmos de inteligência artificial que estão vindo, eles ajudam, às vezes, a dar a direção mais correta para o produtor no sentido de aumentar a produtividade, reduzir custo, né? Então, isso é uma análise que tem que ser feita caso a caso, viu, Divino? Mas eu acho que é um pouco esse o papel da Embrapa. Para fazer parte desse processo, por exemplo, aqui na Embrapa Soja, né, nós temos uma fazenda de 350 hectares, nós conectamos toda a fazenda com a internet.
Então, em qualquer ponto aqui da nossa fazenda, você pode testar aplicativos, vir desenvolver equipamentos e sistemas de digitalização da agricultura. Então, a gente tem feito muito isso em parceria com startups, com empresas de diferentes ramos, e é que fica até aqui a oferta, quem tiver interesse, que nos procure para ajudar a desenvolver esses aplicativos aí que usam, né, essa revolução que é a agricultura digital. Eu vou falar uns palavrões aqui, eu gostaria que você traduzisse para a nossa audiência o que é isso aqui. Repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. O que é isso, hein? Isso é a tradução de um nome, de uma tecnologia chamada CRISPR, por isso que é bastante complicado escrever, a gente chama de CRISPRs, né? Aí dividir um pouco a minha área, né? Eu sou pesquisador da Embrapa há 34 anos, completei agora em janeiro 34 anos de Embrapa, 30 anos da minha vida foi na pesquisa, foi na fisiologia vegetal e na biotecnologia, e nos últimos anos eu assumi aqui a chefia, né? Mas a tecnologia CRISPRs, a gente participou muito desse processo de trazer isso aqui para a Embrapa, né? Na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que a gente é membro, nós somos membros também, a gente tem participado das discussões. É uma tecnologia revolucionária, onde você consegue modificar o DNA de uma espécie, né? Pode ser a soja, pode ser o milho, o próprio ser humano, né? Essa tecnologia tem ajudado muito em terapias gênicas, né? Tem sido usado no desenvolvimento de animais com características específicas, mas vamos nos limitar aqui no caso das plantas. No caso da soja, a Embrapa Soja tem liderado projetos, né, nessa linha. Existem outras unidades da Embrapa, mas a Embrapa Soja já conseguiu desenvolver dois genótipos, dois tipos de soja, né, um para tolerância seca e outro com redução da lectina, que é um fator antinutricional, utilizando essa técnica chamada CRISPRs, né, que é uma técnica, a edição gênica, a poder modificar o DNA não é novo, é uma coisa que já vem da década de 80. Mas em 2020, duas pesquisadoras, a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Carpentier, ganharam o prêmio Nobel, né, com a descoberta da técnica CRISPR, onde você não precisa mais o transgênico, né, para introduzir uma nova característica. Os transgênicos foram e são uma tecnologia extremamente importante, mas por causa da grande polêmica ficou limitado a poucas empresas. Já a edição gênica, ou a técnica CRISPR, você pontualmente consegue mudar o DNA, por exemplo, da soja, imitando muitas vezes coisas que já existem em diferentes materiais de soja. Então, nós temos aqui, por exemplo, na Embrapa Soja, o terceiro maior banco de germoplasma de soja do mundo. O que é um banco de germoplasma? É onde você guarda a diversidade genética da soja. Então, é que nem gente. Tem gente baixa, gente alta, gente de olho azul, né? Gente de pele clara, escura. A soja também. Tem soja que produz mais, menos. Tem soja resistente à doença X, Y, Z. E isso está na diversidade genética, né? Então, o que essa tecnologia nos permite? Permite que eu pegue, por exemplo, uma das variedades mais produtivas de soja e olhe um material de soja no banco de germoplasma, uma outra soja que tenha, por exemplo, tolerância à seca. E eu olho qual é o gene que dá essa característica. E usando a técnica CRISPR, em vez de fazer o melhoramento clássico e ficar cruzando esses dois materiais, né, por 10, 12 anos, né, eu pontualmente, com a técnica CRISPR, consigo transferir essa modificação que eu vi lá naquela soja que produz pouco, mas é tolerante à seca ou resistente à doença X, YZ, eu consigo trazer para a variedade altamente produtiva. Eu estou falando, claro, de uma maneira muito simplificada, mas o melhoramento clássico vai continuar sendo uma técnica extremamente importante, mas a técnica CRISPR, em várias situações, está vindo para auxiliar, acelerar esse processo de introdução de uma característica de interesse em variedades produtivas. E a gente conseguiu isso aqui na Embrapa Soja, uma para seca e uma para redução de lectina. Como a gente modificou o DNA da própria soja, a gente submeteu para a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que disse, não, essa soja não é transgênica, porque não tem DNA de outra espécie, né? É DNA da própria soja. Então, isso é interessante, porque facilita muito o nosso trabalho, né? A gente consegue acelerar muito o processo e a redução dos custos para colocar no mercado é tremenda, é absurda.
Só para você ter uma ideia, para colocar uma planta transgênica no mercado, no caso da soja, são mais de 100 milhões de dólares. Com esse tipo de procedimento, né, esses custos caem consideravelmente. E o tempo também para colocar no mercado. Então, essa é uma soja convencional? É uma soja convencional. Foi exatamente isso que a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança disse. Não, essa soja é uma soja convencional. Em vez de você ter ficado lá 10 anos cruzando, você olhou, conhecia a genética da soja, você olhou essa mudança e transferiu com essa técnica, né, para uma soja mais produtiva. Muitos produtores rurais devem estar nos ouvindo, nos assistindo agora, e nos últimos meses eles têm vivido um calvário com o problema da irregularidade climática, né? Quando é que o produtor vai ter na mão dele essa variedade disponível para ele plantar e não se preocupar tanto com a questão hídrica? Vamos voltar um pouquinho atrás, Divino, né? Mudanças climáticas estão aí, né? Tem gente que não acreditava, mas elas estão aí. Cada vez mais eventos extremos ou secas mais prolongadas, né? Intensas, chuvas excessivas em determinadas épocas. Só para você ter uma ideia, e é uma publicação da Embrapa Soja, está disponível quem tiver interesse, na safra 21/22, os estados do sul do Brasil, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e mais o Mato Grosso do Sul perderam mais de 18 bilhões de dólares só de soja que não foi colhida, sem considerar as outras culturas. Então, tu imagina esse recurso não entrando, né, na economia desses estados, na economia do país, a dinheiro que não vai para a prefeitura, não vai para o hospital, não vai para o comércio e assim por diante. Então, é um baque tremendo, né? Só o Paraná, nessa safra, perdeu quase 6 bilhões de dólares. Então, a gente sim tem que usar técnicas para cada vez mais tentar mitigar. Não é só a genética, mas práticas de manejo e assim por diante. Especificamente na tua pergunta, né? Nós trabalhamos com transgênicos aqui durante 15 anos, geramos plantas de soja com transgenia com alta tolerância seca. Mas o custo para colocar no mercado é extremamente elevado, como eu te falei, 100 milhões, então é complicado. Né? Mas aí a tecnologia não parou, houve essa revolução da técnica de edição gênica, o CRISPR, né? E uma legislação mais assertiva, não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, nas Américas como um todo, Austrália, Japão, tem permitido dizer, não, essa mudança que tu fez aí não é transgênico, isso é uma variedade convencional. Isso tem facilitado, né, garantindo a biossegurança está garantida, mas tem facilitado você colocar isso no mercado. Já existem vários exemplos, no Japão já tem tomate, já tem peixe, nos Estados Unidos já tem soja, onde se usou a técnica de edição gênica que já está no mercado. Aqui no Brasil, essa soja para tolerância seca, a gente submeteu uma análise de biossegurança da CNBio que disse, não, isso não é transgênico. O que nós estamos fazendo nesse ano? Nós estamos multiplicando semente no campo para ter volumes, para poder testar em todas as regiões sojícolas do Brasil, o que a gente não podia fazer com o transgênico, por causa da polêmica, né? Mas com a edição gênica, como é a mudança da própria soja, não tem DNA de outras espécies, né? Nós estamos multiplicando e na safra que vem nós vamos começar os testes a campo para ver se porque a gente já testou essas plantas em condições controladas de casas de vegetação. O que a gente quer fazer agora é levar para o campo, porque para a seca você tem que testar no campo. Então o que a gente quer ver é se o que aconteceu em casa de vegetação, em condições controladas, em vaso, se reproduz no campo. Então, como a gente já pegou uma das melhores variedades da Embrapa para fazer essa mudança, se esses resultados de casa de vegetação se reproduzirem no campo, essa variedade está praticamente pronta. Então, a gente quer testar isso 2, 3 anos, né? E dependendo dos resultados nessas regiões, essa variedade está praticamente pronta, e aí o próximo passo seria registrá-la no Ministério da Agricultura. Mas eu gosto de enfatizar, eu tenho que enfatizar que é uma fase de pesquisa ainda, tá? Mas o grande ponto aqui é essa quebra de paradigma de usar e trazer para o Brasil, a Embrapa trouxe essa técnica revolucionária, onde você consegue pontualmente introduzir uma característica do DNA, modificando o DNA da própria espécie, no caso aí da soja. Tá, digamos que daqui 5 anos essa variedade já esteja à disposição. Desculpa. O produtor vai ter que pagar algum royalty por isso ou não?
Olha, a gente só tem evolução tecnológica, eu até brinco, né? Já falei com várias produtoras. Eu olho para o produtor, olha, ele tem um celular da marca X que custa 5, 6 mil reais, né? Eu pergunto, você sabe quanto de tecnologia, de patentes e desenvolvimento tem aí? Então, para você ter uma tecnologia de ponta, né, você tem que ter o retorno para quem investiu naquela tecnologia. O ponto aqui, vamos fazer um comparativo entre o transgênico e a edição gênica. A polêmica em cima dos transgênicos e o custo extremamente elevado deixou na mão de poucas empresas o uso dessa tecnologia. E porque ficou em poucas empresas, acabou ficando em poucas culturas. Você vê transgenia só para soja, para milho, para algodão, para eucalipto e deu. Você não vê em outras espécies, o que poderia ter sido muito legal. Já para a edição gênica e essa legislação mais assertiva, né, em uma análise caso a caso e a biossegurança garantida, né, você está tendo mais players, né, mais empresas. Nós não temos tempo aqui, mas se você olhar os números na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, o que estão surgindo de empresas, startups, e você tendo empresas que nunca mexeram com isso, começando a mexer com essa tecnologia, você começa a ampliar o leque de opções, tanto na soja, outras características, e você está vendo mais culturas, né, mais espécies podendo ser trabalhadas com essa tecnologia. E quando você tem mais players, viu, Divine, aí que eu quero chegar na tua pergunta, a tendência, o custo com o tempo é baixar. Mas sim, a empresa que investe, a instituição que investe, nós, no caso Embrapa, somos uma instituição pública, né? O dinheiro que volta de royalties para a Embrapa, ele é reinvestido em mais ciência e tecnologia. Então, até para manter esse crescimento, né, tecnológico e manter o Brasil no estado da arte, a gente tem que ter esses retornos, né? Então, sim, o produtor vai ter que pagar ali um X, mas como tu vai ter mais players, a tendência é que esses custos sejam menores do que o que a gente vê, por exemplo, hoje com os transgênicos. Dia desses, numa outra entrevista, eu perguntei para o meu entrevistado se ele trabalha com biológico, se o biológico substituiria o químico. Agora eu te pergunto se o CRISPR vai substituir a transgenia ou se os dois vão andar juntos. Não, assim, o transgênico, eu citei o exemplo ali das plantas resistentes a herbicidas, né? O plantio direto só se seguiu os patamares por causa dessa tecnologia, né? Resistência a insetos também. Algumas características, né, ainda vão ser muito difíceis de serem trabalhadas usando a técnica de edição gênica, né? Então, as duas tecnologias vão continuar sendo, sim, importantes, a edição gênica e a transgenia, só que, infelizmente, por essa polêmica, né, dos transgênicos, né, que foi uma polêmica, para mim, injusta, né, porque ela foi polêmica quando entrou na agricultura. A gente já usava transgênico na medicina, né? Por exemplo, toda a insulina praticamente consumida no Brasil Sim. é transgênica. As vacinas que a gente tomou contra a Covid, quase todas são transgênicas. Os detergentes que a gente usa em casa são todas com base em transgenia, né? Aí entrou na agricultura, se criou essa polêmica, né? Então, eu acredito assim, que é uma tecnologia importante, a transgenia vai continuar, mas por causa da polêmica e pelos custos de colocar uma variedade transgênica, vai ficar na mão de poucas empresas. Já com a edição gênica, a gente está vendo um movimento muito interessante, muito diferente, ampliando o número de players, de participantes do processo de desenvolvimento e colocação de produtos no mercado, e principalmente você está vendo, assim, por exemplo, edição gênica em frutíferas, em hortifrutigranjeiros, né, alface e outras espécies que não podiam se aproveitar da biotecnologia para tentar corrigir um problema ou introduzir uma característica de interesse, né, por exemplo, aumentar o valor nutricional de uma verdura, né, com o uso da biotecnologia. E a gente está vendo isso com a edição gênica agora. Alexandre, até no piqui, que é tão importante para a gente aqui em Goiás, existe isso, viu? Já tem um piqui agora sem espinho. A pesquisa da Embrapa também está desenvolvendo variedades com um maior índice de ácido oleico. Qual que é o objetivo desse estudo? E na prática, que benefícios isso deve trazer? Na soja, o principal produto da soja é a proteína. O óleo, vamos dizer assim, entre aspas, é um subproduto, né? Certo. O óleo de soja, quando comparado com óleo de oliva, com óleo de canola, ele é um óleo que não é tão interessante assim do ponto de vista nutricional e mesmo para uso em combustão.
Mesmo assim, 80% do biodiesel consumido no Brasil é óleo de soja, 80%. Tá? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Né? Os Estados Unidos, através de melhoramento clássico, transgenia e edição gênica, eles usaram várias dessas técnicas, já existem várias variedades no mercado com soja alto-oleico. A composição do óleo de soja tem vários tipos de óleos, o oleico, o linolênico, o palmítico, o esteárico e assim por diante. Né? Os teores de ácido oleico na soja são baixos, em torno de 20%. Então, esses materiais que estão nos Estados Unidos, e é o que a gente quer fazer aqui no Brasil também, eles têm acima de 80%, né, de ácido oleico, que para o uso na alimentação humana, né, é muito mais saudável. E mesmo para combustão, no uso para motores, para misturar com diesel, ou mesmo para a produção do HVO, né, ou do SAF, que são óleos trabalhados, não vem ao caso aqui explicar o que seriam essas siglas, mas são o SAF, por exemplo, você transforma um óleo vegetal num tipo de um querosene para aviação, seria um combustível para avião, né? Então, isso está acontecendo nos Estados Unidos, eles estão mudando o perfil de óleo da soja deles, eles estimam aí que em 2026, 2027, eles têm mais de 5 milhões de hectares plantados com esse tipo de soja, que é mais ou menos a área que o Paraná planta de soja, né? Então, o que o Brasil tem que fazer? Tem que correr, a gente já era para estar fazendo isso, quando a gente assumiu aqui 3 anos atrás, a gente introduziu esse programa, e o nosso programa de melhoramento está trabalhando com uma linha de fazer soja alto-oleico, né? A gente precisa, inclusive, de apoio, né? A gente está procurando aí parceiros para ajudar a desenvolver isso mais rápido, né? Porque senão vai acabar a soja brasileira sendo uma soja de segunda qualidade, né? Porque além da americana, além da proteína, vai ter um óleo de melhor qualidade, que é para isso que eles estão fazendo. Então, você ter uma soja alto-oleico, ele é muito mais interessante esse óleo para diferentes usos. Não sei se você sabe, se o público sabe, mas, por exemplo, pneus, existem marcas famosas, que não vou citar o nome, que já usam em 60% do óleo, do pneu, é feito com óleo de soja. Né? Sola de tênis, asfalto, fibras para fazer tecidos, feitos à base de óleo de soja. São óleos de soja que são de melhor qualidade para ser trabalhado, para ser vulcanizado, para ser usado na química verde. E o Brasil tem um potencial tremendo, tem uma oportunidade tremenda agora com essa mudança de paradigma que a gente vive no planeta. A gente está saindo de uma economia fóssil para uma economia de química verde. Né? E o Brasil, né, a soja pode ser uma grande porta, já está acontecendo isso, já tem refinarias mudando a sua estrutura para usar óleos vegetais para produzir o HVO, o SAF, que são esses biocombustíveis que eu falei. Né? E a soja pode ser uma grande porta de entrada para os outros óleos que ainda não têm grandes volumes no Brasil, como dendê, como macaúba e outros tipos de óleos, né? O próprio girassol, né? Mas pelos volumes da soja, ela pode ser uma grande porta de entrada para o Brasil aproveitar essa oportunidade. Só que a gente também tem que melhorar essa qualidade do óleo, que é o que a gente está fazendo com esse projeto soja alto-oleico. Né? Alexandre, eu ficaria mais 3 horas conversando com você, mas o nosso tempo não permite. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, lembrar para a soja, para o nosso produtor de soja. Olha, o produtor de soja conhece a Embrapa, né? Pode contar com a gente. Né? O Brasil só chegou onde chegou com muita ciência e tecnologia. Então, o Brasil tem que também pensar nisso e saber sempre reinvestir parte dos ganhos que a gente tem desse grande agronegócio brasileiro, reinvestir em ciência e tecnologia. Infelizmente, o Brasil investe muito, muito pouco em ciência e tecnologia, apesar dos avanços que a gente teve comparado com países desenvolvidos que usam lá 3%, 4% do seu PIB em ciência e tecnologia, o Brasil usa menos de 1%. Se a gente olhar no agro, é menos ainda. Então, o produtor tem que ser um aliado da academia, da Embrapa, né, para cada vez mais a gente ter esse investimento. É muito triste, às vezes, a gente vê muita gente sendo formada no Brasil e indo para fora, né, usar todo esse conhecimento adquirido aqui para fora. Então, a gente tem que criar maneiras de ter um dinheiro, um seed money, para os nossos jovens que são formados na Embrapa, nas nossas universidades, criar suas empresas para o agronegócio, startups que vão mexer com a agricultura digital, com CRISPR, com edição gênica,
né? E com várias das outras técnicas que a gente utiliza na agricultura. Então, o produtor ele tem que ser um aliado em buscar o uso dessa tecnologia para garantir essa sustentabilidade que a gente atingiu para os próximos 20, 30, 40 anos. Tá? Se tu me permite, Divino, né, a gente tem um grande concorrente aqui do lado. A China está investindo um monte na África. Né? Por exemplo, a soja que o Brasil produziu a safra passada, 60% foi exportado. Desses 60%, 80% foi para a China. Então, a gente tem um grande comprador. Mas se a China começar a comprar soja da África, que é muito mais perto, o que a gente vai fazer com a nossa soja? Então, uma grande maneira da gente nos preservar é agregar valor, é começar a mudar a nossa indústria para usar a nossa soja e os nossos produtos agrícolas, né, para produzir aí o SAF, né, o HVO, que são esses combustíveis, fazer o pneu, fazer a borracha e assim por diante. Então, essa é a mensagem final. Eu sei que eu me alonguei um pouco, mas é uma mensagem final importante. E uma coisa que preocupa é que muitas vezes essa tecnologia produzida para a Embrapa está sendo repassada para a África, né? E isso eu acho que é um ponto de questionamento. Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Você tem empresas chinesas aqui que já estão no Brasil, estão produzindo sementes. Né? Eu tenho participado de várias reuniões, eu já tive 10 vezes na China, tive agora em outubro passado, e nós estamos vendo que os pesquisadores chineses estão pegando, sim, as nossas variedades de soja, de milho, de algodão, e estão adaptando para as condições da África. Nós temos alguns estudos que mostram que as condições edafoclimáticas africanas são muito semelhantes às condições aqui do Mato Grosso, de Goiás, né, do Paraná. Geologicamente, se você olhar a evolução do planeta, né, a gente está bem próximo. Né? Então, se você botar recursos, infraestrutura, que é o que está acontecendo, agora em outubro, a China comemorou os 10 anos da nova Rota da Seda. 60% dos recursos de financiamento para a criação de infraestrutura que a China está colocando nesse programa do Xi Jinping estão indo para a África. 60%. E ninguém me falou, eu vi lá os presidentes de países africanos mostrando novas ferrovias, rodovias e portos. Então, se você colocar know-how de produção e infraestrutura, nos próximos 10, 15, 20 anos, nós vamos ter um competidor aí para o agronegócio brasileiro. Eu deixo de lado questões humanitárias, sim, precisa produzir mais alimento, mas olhando especificamente o nosso agronegócio, a África está muito mais perto da China, que é o nosso grande comprador. Então, a gente tem que agregar valor, né, nos nossos produtos, já começar a fazer isso desde agora, para lá, daqui a alguns anos, não ficar com um monte de soja sem ter para onde mandar. É verdade. Alexandre, muito obrigado. Nos vemos daqui uns dias aí no Paraná, na Show Rural. Obrigado, abraço para você. Estaremos lá. Te vejo lá. Um grande abraço. Eu conversei com o Alexandre Nepomuceno, que é o chefe-geral da Embrapa Soja, e falamos a respeito de biotecnologia na agricultura. Deixe o seu comentário, diga o que você acha desse nosso país produtor de soja, né? A sua opinião, da nossa pesquisa, do nosso produtor rural. Se inscreva nesse canal, compartilhe com outras pessoas essa entrevista para que possa chegar ao maior número possível de brasileiros. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.